Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa. O Em Pauta de hoje vai tratar de um assunto muito importante, muito interessante. A gente vai falar sobre empreendedorismo, né? Essa questão que está muito em alta agora, principalmente por conta da pandemia do Covid-19. Eu acho que vale a pena a gente entender um pouquinho de como que está esse cenário, como que a gente pode se encaixar, se adaptar e se incluir aí nessa realidade. E para isso, a gente convidou a analista de negócios do Sebrae, Fabiana Supino. Tudo bem, Fabiana? Tudo bem, Fernanda, tudo bem para todo mundo. Espero que seja um papo legal hoje, que ajude quem precisa. Com certeza. Eu começo então já te agradecendo, né, por ter aceito o nosso convite, por estar participando aqui com a gente e por dividir um pouquinho dos seus conhecimentos. Ai, que é isso, vamos lá, pode começar aí, vamos falando. Bom, eu vou começar te perguntando então, na sua opinião, hoje, como é que está o cenário do empreendedorismo em nível nacional aqui no Brasil? Tá, vamos lá. É interessante falar, a gente tem muita empresa, né? Só para ter ideia, no Brasil tem 19 milhões de empresas abertas, né? Só aqui em São José dos Campos, a gente tem 79 mil empresas, ou seja, a maioria do negócio do país é movimentado pelas, principalmente micro e pequenas empresas. É bom dizer que a maioria das empresas do país fazem parte do grupo de micro e pequenas empresas. Então, a gente vai falar, ele é importante, mas com a pandemia, infelizmente, a gente pega alguns dados que, assim, não deixam a vida muito fácil para quem está empreendendo, né? Então, só para você ter uma ideia, a gente teve 522 mil empresas que fecharam no país devido à pandemia. Então, é um número grande, né? Então, assim falar, hoje o mercado do empreendedorismo, ele é uma opção, ele é importante para o país, mas é exatamente por isso que a gente vê tanta linha de crédito, tanta ajuda, porque eles é que movimentam a força de trabalho, a economia. Então, hoje, assim, o empreendedorismo é importante, mas ele é desafiador para todo mundo. Exatamente. E quando a gente tenta puxar isso um pouco aqui para o nosso cenário regional, né? Região, estado, a região do Vale do Paraíba, ou nossa própria cidade aqui em São José, como que você vê esse cenário? Você acredita que a nossa região é uma região culturalmente empreendedora? Olha, ela é uma região forte, né? Só para você ter uma ideia, eu peguei aqui, nós temos em São José dos Campos 79 mil empresas. Então, assim, a gente tem um povo muito empreendedor. É interessante dizer que a gente veio de uma cultura de uma cidade, de uma região que era industrial, e aí você vê toda a mudança, e aí o que aconteceu? As pessoas tiveram que começar a empreender. Então, a gente tem um grande número de pessoas empreendendo. Atendendo no Sebrae há muito tempo, é legal ver que as pessoas hoje estão mais cautelosas, assim, elas estão procurando ajuda para planejar, para fazer, para ver, não é todo mundo, mas a grande maioria já está procurando. Então, a gente começa a ver, até mesmo por todo o investimento que tem no município, você já vê pessoas conscientes para empreender de uma maneira correta, buscar empreender de uma maneira correta. Então eu vejo assim, tem muita gente com vontade, muita gente tentando, mas planejando principalmente para começar. Fabiana, uma vez eu li uma frase que falava que para você empreender, o primeiro passo é você gostar de alguma coisa e entender que você faz aquela coisa bem feita, né? Então eu queria te perguntar, acho que muita gente quando escuta a palavra empreendedorismo ainda fica um pouco tímido, um pouco receoso, né? No sentido, poxa, para empreender eu tenho que ter um capital inicial muito grande, ou eu tenho que ter um conhecimento técnico muito grande. Mas eu acho que a gente poderia mostrar que qualquer pessoa tem essa capacidade, né? Por exemplo, se você gosta de fazer bolo e você faz o bolo muito bem, você pode ser um empreendedor nessa área, por que não? Né? Na sua própria casa. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de qualquer pessoa poder empreender.
Eu acho que é interessante a gente começar entendendo o que é a definição de empreendedorismo, porque aí vai abranger muito mais coisa. Empreendedorismo é um conjunto de características, hábitos e atitudes que a gente pode desenvolver ao longo do tempo, né? Pode aprimorar exatamente para te ajudar a atingir um objetivo, algo que vai te trazer satisfação e pode até te trazer satisfação e lucro, né? Então, quando a gente fala de empreendedorismo, ele abrange muito mais do que abrir o negócio. Isso é interessante para falar. Para quem trabalha em uma empresa hoje, esse conjunto de características é importante para ele achar novas oportunidades para fazer melhor o trabalho dele, para atender melhor o seu cliente, e para quem quer abrir uma empresa, isso já é bem o que você falou, Fernanda. A pessoa gosta de fazer bolo, ela entende desse mercado, esse já é um primeiro passo. Por quê? Ela está usando aquelas características dela para ajudá-la a fazer algo que vai trazer o quê? Satisfação e, consequentemente, isso vai trazer lucro. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente fala para qualquer pessoa que vai abrir negócio. Não pense que você vai ganhar muito dinheiro no início. Não, na verdade, o início ele tem as suas dificuldades. A gente vai falar muito, eu acho que vou fazer o exemplo agora com a pandemia, né? Muito empreendedor aprendeu a importância do que é capital de giro na dor, que é, ou seja, ter a reserva financeira. Então, quando você vai abrir um negócio, você tem que planejar, ter uma reserva financeira, porque nesse início é muito tirar o dinheiro do bolso para fazer o negócio acontecer. Então, se você não faz uma coisa que você gosta, você geralmente você vai acabar desanimando. Então, o primeiro conselho é isso: procure algo que você gosta, que você conhece. Pronto, viu que é algo que você gosta, você conhece? Agora vamos estudar e ver. E aí, você tem jeito para isso mesmo? Você gosta de trabalhar com isso? Tem ideia que muita gente fala, quando eu vou abrir o meu negócio, eu vou ser o próprio dono, vou fazer meu horário. Não, quem vai fazer o horário é o cliente. Você está preparado para isso? Então, essas são as primeiras coisas que eu gosto de falar, que assim, se você estiver ciente de que é algo que você gosta, que você tem jeito, que você viu que você tem vontade para fazer, se você estiver disposto a saber que é isso, é trabalhar um grande horário, é estar disposto ao cliente a aprender. Eu falo que quando você abre um negócio, você vai desde faxineiro até gerente, você vai ser tudo. Então, você está ciente disso? Ciente de tudo isso já é um grande passo para você poder ter, para você começar o seu negócio. Então, assim, qualquer um pode abrir o seu negócio? Pode, mas tem que estar ciente de tudo isso, porque é um processo. Exatamente, é um processo cuidadoso, detalhado, mas que não é impossível para ninguém. Não é um monstro de 7 cabeças. Acho que o exemplo que você deu do bolo é muito interessante. Você gosta de fazer bolo, as pessoas elogiam o seu bolo tem uma boa apresentação, você segue todas as normas da vigilância sanitária para cuidados, para preparar, para entregar. Você conseguiu calcular bem os preços, você tem esse cuidado toda a embalagem, pronto. Bora investir nisso, né? Às vezes as pessoas não têm noção, mas em pequenas coisas eu gosto muito de dar curso quando o pessoal está começando, que tem muita dona de casa que fala, eu não sabia, mas eu era empreendedora, porque eu consigo administrar a minha casa, Claro. Eu consigo fazer um orçamento familiar para tudo, consigo gerenciar uma família inteira, então é muito legal, todo mundo pode ser empreendedor, é ter essa vontade de desenvolver essas características, trabalhar essas características para um propósito. A gente fala aqui no mercado hoje, a gente fala muito do propósito de abrir o seu negócio. Perfeito. Eu queria te perguntar se para ser um empreendedor, se obrigatoriamente a pessoa precisa abrir uma MEI ou uma ME, que é uma microempresa. Tem que ver o tipo de atuação que ela deseja fazer, né? Então, aí você vê, por exemplo, prestadores de serviço como psicólogos, fisioterapeutas, tudo. Até pela lei, eles podem trabalhar como autônomos, né? Faz o registro na prefeitura de autônomo e exerce a sua prática, como a gente vê aí prestadores de serviço no geral. Pode ser como autônomo. Agora, se você quer ter realmente um negócio, é interessante que você tenha um CNPJ, igual o CPF que vai identificar a gente, o CNPJ ajuda a identificar a atividade de negócio que você vai fazer. Isso passa mais profissionalismo para você, para quem vai comprar, e te ajuda. Então, é assim,
tem que estudar muito qual é o tipo de negócio que você deseja abrir, fazer o planejamento para ver se esse investimento vale a pena, se vai ter retorno suficiente, né? Então, por isso que a gente gosta muito de falar das startups que testam primeiro. Então, de repente, testa, faz o seu bolo, vê o que as pessoas acham, tudo e fala, poxa, legal. Aí agora eu busco abrir o meu negócio. E aí, como você está falando, MEI, microempresa, existe uma variedade de tipos de empresa que você pode abrir. Hoje, a maioria das empresas no país, em São José dos Campos, são o MEI, o famoso microempreendedor individual. Eu acho que esse é importante eu falar com mais detalhes, porque as pessoas vão conhecer e tomar aí a melhor decisão. O microempreendedor individual é aquele que trabalha sozinho, tem no máximo um funcionário, e que o faturamento anual dele não passe o valor de R$81 mil, o que a gente fala uma média de 6.750 por mês de faturamento. Não é lucro, é faturamento. Ele só tem que ter aquele cuidado. Por exemplo, vou abrir agora em julho, então vou abrir em julho porque aí eu posso faturar 81 mil. Não, é faturar metade do valor. Então, você vai pegar 6.750 e vai multiplicar pelo número de meses que você abriu o seu negócio. Qual que é a vantagem do microempreendedor individual? Então, eu trabalho sozinho, tenho no máximo um funcionário, meu faturamento vai chegar nesse patamar? Opa, já posso começar a ser microempreendedor individual, posso pensar nisso. Aí eu tenho que verificar quais são as atividades permitidas para ser microempreendedor individual, porque o microempreendedor individual, ele surgiu exatamente para ajudar aquela pessoa que trabalhava na informalidade, não abriu o seu negócio, porque era muito, tinha muita burocracia, tinha muito imposto, então o governo viu exatamente uma forma de facilitar para todos terem o direito de ter a sua empresa. Então ele tem que ver as atividades, que a gente fala que são as atividades de cunho não intelectual. Então tem que ver as atividades permitidas, tá? Aí faz todo o processo. Perfeito. A gente vai agora para um intervalo, vamos fazer uma pequena pausa. Na volta, a gente vai continuar conversando aqui com a Fabiana para entender um pouco mais quais são as vantagens e quais são os caminhos, os melhores caminhos que a gente pode seguir aí no empreendedorismo, né? Então a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco. Olá, nós estamos de volta com a Em Pauta de hoje, falando aqui sobre empreendedorismo, conversando com a Fabiana, que está dando várias dicas aqui pra gente. Fabiana, eu vou começar te perguntando, então, qual é o caminho para quem deseja abrir um negócio e ser um empreendedor? Então, vamos lá. O caminho começa exatamente com o estudo do mercado, verificar o seu mercado. A gente tem muitas publicações, quais são as melhores áreas para abrir, leia isso, mas verifique se se a sua área, né, o seu bairro, a sua cidade, a sua região está aberta para isso. Conhecer quem é o seu cliente. A partir daí, te ajuda a desenhar o seu modelo de negócio, ou seja, para quem você vai vender. Essa é uma dica importante. Pense, quando você vai abrir o seu negócio, você não existe para vender, por exemplo, um sapato, um bolo. Qual é o modelo de negócio que você oferece para o seu consumidor? Eu estou vendendo bolo, mas o que eu trago para ele com esse bolo? É um sabor da tarde, uma alegria, um resgate do bolo de vó. Então, são valores embutidos naquilo, né? Exatamente, porque aí valoriza, porque bolo todo mundo faz, né? A gente está falando muito bolo, mas vamos, por exemplo, o bolo é uma coisa que todo mundo faz. Mas qual que é a diferença do seu bolo para os outros bolos, né? Qual é o valor que você oferece? Então, essa é uma coisa muito importante. Por isso, estudar o mercado e o cliente são os primeiros passos. Depois disso, você pode procurar o Sebrae, né, conversar conosco. Nós temos modelos de plano de negócio, que é um documento em que você vai escrever toda a sua ideia, e isso é muito legal, porque ele vai começar a te ajudar a enxergar a realidade da sua empresa. Então você começa a ver que tem que procurar a vigilância sanitária, tem que verificar os gastos antes, durante e depois. Então você faz toda essa parte. Feito isso, aí a gente recomenda que você vá procurar os órgãos exatamente para fazer a abertura. Quem é microempreendedor individual, estava explicando, né, no bloco anterior, viu todas essas características, procure a prefeitura aqui em São José, o quarto andar, a sala do empreendedor. Lá você consegue verificar se a atividade é permitida para ser microempreendedor individual,
se o endereço que você deseja abrir o seu negócio é permitido, quais são as exigências, e lá mesmo eles já fazem a abertura do seu MEI. Não é obrigado a ter contador, e o que você vai pagar é um valor mensal, que é o DAS, que é o recolhimento do INSS para você, e o imposto de comércio ou serviço, e os dois, tá? Se você viu que não tem essa característica, você não se encaixa como MEI, você pode ser microempresa, empresa de pequeno porte. Aí, nesse caso, procure o contador. O contador vai te dar todo o auxílio para a sua empresa. Então, a gente tem a parte conceitual de planejamento e tem a parte legal. Essas duas partes andando juntas fazem com que você comece bem o seu negócio. Perfeito. E para quem está começando agora, ou para quem tem vontade, tem desejo de empreender, de que maneira que o empreendedor ele pode receber suporte? Por exemplo, cursos, o Sebrae, palestras, onde que ele pode procurar esse suporte? Então, vamos lá. Ele pode, a primeira coisa, né, hoje com a pandemia, vamos usar o digital, né, o Sebrae, a gente se adaptou muito para atender isso, então o site do Sebrae, www.sebrae.com.br, lá você tem diversas informações, as notícias, todos os nossos programas, inclusive você tem os cursos à distância, ou seja, qualquer hora do dia, qualquer dia da semana você pode estudar, então você pode procurar lá, conversar com o Sebrae 0800 570 0800, lá você tem um atendimento de diversos temas, tem uma equipe super preparada para conversar, e aqui para o nosso escritório, né, de São José dos Campos, que atende a região de São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, Caçapava, Litoral Norte, aí é só você ligar, pode ligar pelo WhatsApp, manda que a gente tem o nosso WhatsApp, é 3519-4810, e aí você pode perguntar quais são os eventos, porque hoje a gente também está realizando muitas lives, muitas oficinas online, exatamente para ajudar o empreendedor. O que não falta é caminho para o conhecimento. Esse é o nosso apoio. Procura o pessoal da prefeitura no quarto andar, que também dá muito suporte. Aqui acho que todo esse ecossistema, né? Você perguntou, as pessoas estão propensas a empreender na região? Sim, porque também tem todo um ecossistema para apoiá-lo. Perfeito. Na sua opinião, Fabiana, quais são os maiores desafios para quem quer empreender? Bom, vamos lá. A questão do planejamento, né? Eu sempre costumo dizer para quem faz curso comigo, o brasileiro é ágil, né? Então a gente faz o fazejamento, a gente quer fazer as coisas acontecerem logo. Então o planejamento, um dos grandes desafios é planeje antes. Como eu falei, conheça o mercado, estuda o mercado, faça o plano de negócio. Acho que esse é um dos primeiros desafios, a gente trabalhar esse planejamento. A segunda coisa é fazer o planejamento financeiro. E o grande desafio é começar com essa reserva, né? A gente estava falando antes de capital de giro, então é trabalhar essa reserva, começar com essa reserva financeira. Por isso mesmo, faça bem as contas, para você não vender dor de cabeça para você, mas para você vender e ter lucro. Então, fazer esses cálculos. E outra coisa, o grande desafio é não se acomodar. Você estar sempre buscando inovar, sempre buscando fazer coisas diferentes. Não é mudar o produto toda hora, mas é ver novas formas de comunicar, novas formas de apresentar, melhorar um pouquinho o seu produto ou o seu serviço. Eu acho que para quem está começando é isso. Olha o que está todo mundo fazendo, mas olhe diferente, tente fazer diferente. E também não tem só desafio, né? Também tem as vantagens de ser um empreendedor. Então, para a gente encerrar esse bloco, queria que você falasse sobre as vantagens de empreender. Vamos lá. Primeiro, a gente vai falar, a vantagem de empreender é como você falou desde o primeiro bloco, é fazer algo que você gosta. E aí é muito legal, porque qual é a alegria da gente fazer algo que a gente gosta, que é fruto do nosso trabalho e que faz as outras pessoas felizes. Isso é muito legal, esse retorno é muito legal. Você acaba desenvolvendo uma das características do comportamento empreendedor, que é a independência e autoconfiança. O legal de empreender é que tem muita gente que fala que é a dificuldade do desafio, mas nada, é muito legal o desafio te tira da zona de conforto, muita gente busca empreender exatamente por isso, trabalhar, fazer as coisas de um jeito diferente. E quando você empreende de forma correta, e aí,
ou você faz o seu cadastro de autônomo, ou você faz o seu CNPJ, frente ao mercado, você está mostrando que você está fazendo de forma profissional. Exatamente porque para poder abrir tem uma série de requisitos para dar segurança, tanto para a instituição governamental, tanto para o nosso município, quanto para o cliente. Então, você acaba passando também esse profissionalismo. Então, aí você consegue ter a relação, se você tem o seu Prolabore, calculando bem que é o seu salário, consegue pagar o seu INSS, a quantidade de vidas que você ajuda, a gente está vendo muitos empresários falando, olha que legal, eu tenho o meu negócio e quantas vidas, quantas famílias eu estou ajudando através daquilo que eu faço. Então, é uma satisfação muito grande. É muito legal isso. Bom, Fabiana, a gente vai para mais um intervalo agora. Na volta, a gente vai conhecer um exemplo de um empreendedor, uma pessoa que tinha um sonho, tinha uma habilidade e hoje aí decidiu investir naquilo que acreditava. E é um exemplo muito legal para a gente. É daqui a pouco. Olá, nós estamos de volta agora com o último bloco do Em Pauta de hoje, falando sobre empreendedorismo. E a gente está conversando com a Fabiana aqui, que é consultora do Sebrae. Fabiana, a gente vai agora conhecer um caso muito interessante de uma pessoa que tinha um sonho, tinha uma habilidade, decidiu investir nesse sonho, acreditou nisso e hoje está aí com o seu negócio, é um microempreendedor e tem crescido e se desenvolvido cada vez mais. É o caso do Marcelo, ele tem uma empresa na área de chocolate, na área de trufas e cada vez mais aí está expandindo o seu negócio. A gente vai conhecer um pouquinho da história dele. Roda o VT. Como experiência, eu trabalhei numa rede de calçados, 7 anos aqui em São José dos Campos. Trabalhei depois como motorista executivo e cheguei à exaustão, porque essa profissão de motorista, ela consome muita gente. Comecei a ganhar muito peso e de repente resolvi parar. Com isso, um amigo chamou a gente para a gente fazer uma parceria com outro, fazer bolo, alguma coisa. Fomos na casa dele, chegamos lá, ele nos serviu trufas. E ali eu tive um insight com as trufas e depois comecei a sonhar com trufas, nossa, eu podia fazer isso para vender. E na faculdade eu ajudava uma menina lá até a vender as trufas, porque era o ganha-pão dela e eu vi aquilo uma oportunidade. E eu tinha a opção de ou eu fazer um estágio numa fábrica, eu precisava fazer um estágio, ou eu trabalhar com as trufas. Mas trabalhar com as trufas seria matar todo mundo do coração, porque eu tinha que começar uma empresa, alguma coisa, mas eu tinha 2 professores que eles me ensinavam, um era de empreendedor e o outro era um era a Romária, da área de empreendedorismo, e o outro era o Paulo Raposo, da área de gestão financeira. E eu comecei a sugar eles, assim, precisava entender um pouco mais de como abrir uma empresa, como fazer, e o Rei das Trufas surgiu assim, então eu comecei a montar, eu vou fazer um plano de negócio, eu preciso fazer uma meta de quantas trufas eu precisava vender por dia e eu coloquei essa meta de, eu vou vender essa quantidade de trufas porque era o suficiente para eu me manter dentro da minha casa e eu não precisava procurar outro emprego, porque eu queria fazer isso. E com o tempo eu fui me aperfeiçoando, eu fiz alguns cursos, eu já fiz curso de chocolatier, sou formado até, tenho um curso lá pela Chocolate Academy. E com o tempo eu tive a ideia de começar a profissionalizar o meu negócio. Então, tudo que eu precisava, então hoje a marca Rei das Trufas pertence até a São José dos Campos, que é uma empresa joseense. Hoje eu tenho tudo regularizado das trufas, então assim, eu fui começando a ver o que precisava. E chegou um tempo que eu precisei, a necessidade de ter meu primeiro funcionário. E daí deu aquele baque assim, nossa, funcionário, porque antes era eu, agora eu tinha que fazer por mim, por mais um, mas eu precisava expandir. Tirei esse medo, aluguei um local, comecei a fazer e as trufas começaram aos poucos expandir aqui por São José. Aí comecei a ir para o Vale, atendo até Guará, comecei a entrar agora na área de São Paulo, então
é mágico para mim, é muito amor falar, porque assim, a gente dedica tempo com o chocolate, dedica tempo com o estudo, dedica tempo com o recheio. Para mim tem que ter uma perfeição, uma harmonia de sabores. E hoje eu posso falar assim que eu tenho orgulho de falar que aonde a gente está chegando, porque hoje eu atendo mais de 400 clientes aqui em São José. São pontos físicos, padarias, restaurantes, tudo isso você vai achar. E é basicamente isso. Então, tenho hoje uma equipe de funcionários que sem eles hoje nada sou, tudo acontece através deles. E o importante é o conhecimento, sempre buscando conhecimento, sempre buscando novas parcerias. E eu creio assim que Deus ele foi mandando pessoas para trabalhar e cada um foi se encaixando nas suas funções. Tenho minhas metas, minha expectativa é ter minha própria fábrica construída, desenhada por mim. Quero ainda poder empregar muitas pessoas, porque eu acho que a oportunidade é muito satisfatório saber que outras pessoas tiram aqui do Rei das Trufas o seu ganha-pão, sustentam suas famílias. Então esse é o meu projeto, sempre estar crescendo e levando o nome do Rei das Trufas para o Vale e quem sabe para o Brasil. Bom, espero que vocês tenham entendido a importância de acreditar naquilo que você gosta, acreditar naquilo que você sabe fazer, procurar ajuda adequada para isso, né? A gente está falando com a Fabiana aqui, que é do Sebrae, que é uma das instituições que dá muito apoio para a pessoa que está começando agora no mercado de trabalho, empreender. E para encerrar o nosso programa, eu queria que você deixasse um conselho, Fabiana, para as pessoas que assim como o Marcelo, também têm essa vontade de começar o próprio negócio. Então, vamos lá. Eu acho que a história dele é muito legal, é acreditar naquilo que você faz. Às vezes você tem família, você tem amigos que falam, você é louco, você quer abrir o seu negócio, mas se você acredita, planeja, nossa, você já está com 1000 portas abertas. E lembre, as pessoas, tem muita gente do mercado que pode te ajudar. Não tenha vergonha de perguntar, não tenha vergonha de aprender. O mercado é um dos seus grandes professores, o concorrente é um grande professor que pode se tornar um parceiro. Então não tenha vergonha, bata na porta, peça conselho, peça ajuda, porque vai te trazer muita experiência. Então acho que é esse o conselho. Sem medo, né? É isso aí. Bom, Fabiana, obrigada por você ter conversado aqui com a gente. Eu acho que o bate-papo foi muito esclarecedor e muito enriquecedor para a gente aí poder incentivar quem está buscando um próprio negócio, para a pessoa poder entender também a importância de procurar ajuda no lugar certo, porque tem pessoas já muito bem preparadas para auxiliar, principalmente nesse começo, né? É isso aí, obrigada pela oportunidade de a gente apresentar o Sebrae e falar o que a gente faz, e quem precisar sempre é só procurar, a gente está à disposição. Nossa maior alegria é ver um monte de gente dando certo e contando a sua história. É isso aí, nós que agradecemos. Bom, o programa Em Pauta de hoje fica por aqui. Você continua com a gente acompanhando a programação aqui da TV Câmara e a gente se encontra no próximo programa. Até lá!